Por aqui andou Mariana, a escrava do capitão Cabo das Neves. Talvez você a conheça por Mãe Preta, aquela que perdeu um filho e abasteceu essa vila com a fonte originada de suas lágrimas. Vou te contar sobre a igreja mais antiga de todo o interior do nosso estado, a Igreja Matriz. Foi em volta dela que esta cidade começou a se formar, nas terras do capitão Manuel José das Neves. Mas que cidade é essa? Qual a sua história? Ai, o que é patrimônio? Patrimônio. Patrimônio é o que a gente adquire, é um patrimônio. Patrimônio é toda a propriedade que pertence ao cidadão, ou um conjunto, ou uma entidade, etc. É o bem. Patrimônio porque é uma casa, ou um carro, ou terras. Os nossos bens, todos os bens. Patrimônio? Patrimônio eu entendo como algo que é próprio comum de todos, assim, como por exemplo algo que pertence a uma cidade que é dela, de todos que podem usufruir dela. Um bem público que é pertencente ao estado, ao município. Patrimônio? Ai. Patrimônio é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo e deixa para prosperidade, para os próximos da família, assim. É algo de determinada pessoa, assim. Tipo prefeitura, o patrimônio, não nesse sentido, não sei qual é o sentido que tu... É algo que pertence a alguém. Patrimônio eu acho que é tudo que pertence a você mesmo ou uma comunidade em geral. Por exemplo, as estátuas, monumentos, é um patrimônio do município, né? Já a tua casa é um patrimônio seu próprio. Patrimônio é a propriedade das pessoas, mas pode ser também patrimônio histórico, pode ser patrimônio cultural, depende do sentido que tu usa a palavra. Mas o patrimônio é conseguido ao longo da vida, de preferência com trabalho honesto. Bem, acabamos de ver o que algumas pessoas da cidade de Passo Fundo pensam sobre patrimônio. E o curso de História da Universidade de Passo Fundo não pode ficar alheio a essa discussão. Diante disso, estamos hoje com dois especialistas na questão patrimonial para conversarmos um pouco sobre essa questão tão importante. A professora Ana Paula Vickert, do curso de Arquitetura, ela é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, e o professor Eduardo Roberto Bach, mestre em História pela Universidade de Passo Fundo. Professora Ana Paula, qual é a sua concepção sobre patrimônio histórico? Bom, eu acho que é importante sempre falar, antes de dar direto patrimônio histórico, que essa noção que o
que as pessoas na rua têm de patrimônio, ela não está errada. Eles têm uma noção de que patrimônio é algo que pertence a alguém, né? O que falta, talvez, é um pouquinho saber o que é patrimônio histórico para entender que o patrimônio histórico é aquilo que pertence a todos, que tem um valor para a cultura e para a sociedade, porque é esse o nosso problema hoje, não é o entendimento de patrimônio como um bem individual, pessoal, mas o entendimento do que é coletivo. E não o que é coletivo que é da prefeitura, o que é coletivo que é do povo, que é da sociedade, que é do futuro, das gerações que virão ainda, né? Que não nos pertence, que pertence à nossa cultura em geral, né? Então, acho que nesse sentido, né? Professor Eduardo. Concordo com a professora, né? Eu acho que o que as pessoas colocaram está correto, né? O patrimônio foi colocado de uma forma bem geral a questão, né? Eu acho que todas elas colocaram que elas entendem e não deixa de estar errado, só eu acho que se confundiu aí o patrimônio histórico, cultural com essa questão do pertencimento legal, enfim, né? Eu acho que isso está além, né? Tem o pertencimento legal e o pertencimento emocional, vamos dizer assim, né? Afetivo, né? O a relação bem afetiva. Tombado não retira do proprietário a posse legal, sim, mas claro. Indica que o edifício tem interesse a todos. Mas o que eu acho que as pessoas colocaram ali foi essa questão da identificação desse patrimônio, enfim, legal em relação ao patrimônio histórico. Eu acho que a memória patrimonial de uma cidade também não é só os bens que estão tombados. Não né? é. Elas se identificam, como tu colocas, né? Que tem essa relação de afetividade, enfim. Né? São os espaços que são importantes, que têm significado para a nossa sociedade. Nós estamos aqui no prédio, né, do Museu Histórico Regional, prédio esse que esse ano comemora o seu primeiro centenário. Né? Certamente esse prédio faz parte, né, do patrimônio histórico passofundense. Professora, como é que a senhora tem visto essa questão da preservação do patrimônio na nossa cidade? Olha, nós temos uma questão assim forte, não só em Passo Fundo, mas que eu vejo no Brasil como um todo, que como o nosso país ainda é um país em desenvolvimento, nós temos algumas prioridades sociais que aparecem mais como necessidade do que a preservação do patrimônio, né? E as políticas públicas acabam muitas vezes usando isso como uma desculpa e abandonam o patrimônio ao segundo plano. Só que, claro, que no nível cultural, intelectual e educacional, o patrimônio ele tá no mesmo patamar das outras necessidades que o país tem que responder, né? Mas aí algumas pessoas falam assim, não, mas precisa de esgoto, precisa de moradia, precisa disso e não precisa de patrimônio. Na verdade, precisa de tudo. Tem que haver um equilíbrio das coisas. E o que a gente vê é isso. Então, em prol de não sei que desenvolvimento que se vê, o patrimônio fica de lado. E acaba que se torna muito mais caro hoje intervir do que se eu estivesse conservando. Isso todo mundo sabe. Se tivesse uma educação continuada e uma conservação continuada, as coisas estariam muito melhores. Mas parece que as coisas estão melhorando. Então... eu acho que em relação à preservação do patrimônio histórico de Passo Fundo, tanto os tombados legalmente quanto aqueles que não são tombados, tem certos casos ainda, sim, não só do poder público, da comunidade, enfim, né? E acho que a conservação do patrimônio é importante, e acho que aí entra no sentido de não só você preservar, mas você ter propostas de educação patrimonial, fazer com que as pessoas tenham experiências significativas. E de inserir as pessoas nesse patrimônio, né? Fazer com que elas interajam, né? Tenham experiências legais. Se ela não faz parte, não tiver experiência com a arquitetura, ela não vai... A gente fala patrimônio é o que pertence a todos. Exato, e Passo Fundo, acho que como tu colocaste, é uma cidade que tem esse exemplo da busca pelo progresso, né? Pelo novo, em todo o século XX. Acho que isso colocou muito de lado, né? Não só o patrimônio histórico. Eu acho que o descaso com o patrimônio aí, até o natural, né? Não da só região, patrimônio, né? Planejamento urbano como um todo. Exato. Porque eu me lembro quando eu cheguei aqui, vindo do mestrado há 10 anos, o que eu ouvi até do poder público, que patrimônio histórico era um tema que pertenceria à cultura e não ao planejamento. E a nossa luta dentro da UPF, no curso de arquitetura, e que conseguimos, foi situar a gestão do patrimônio arquitetônico na CEPLAN, porque é lá que se planeja. Patrimônio histórico faz parte do planejamento urbano. Nós temos que ter a legislação, toda a questão baseada no planejamento urbano. Sinalização, interpretativa, a pessoa tem que saber quem é que sabe que esse prédio está fazendo 100 anos? Está escrito ali fora, tem uma parada do ônibus aqui do lado, as pessoas circulam. Teria que ter ali a sinalização interpretativa para a pessoa saber o que tem aqui, o que foi, por que está sendo preservado. Porque as pessoas têm que o que a gente falou, a educação, né? Elas têm que ter uma alfabetização cultural, exatamente. Né? Elas conseguirem ler esse patrimônio enquanto palavras da cidade. Eu não sei se eu estou errado, mas me parece que muitas vezes, quando se fala em patrimônio, se pensa unicamente na questão da construção, do patrimônio físico, do patrimônio material.
né? Então, não sei, eu gostaria assim, que definisse um pouco melhor o conceito de patrimônio de uma forma um pouco mais geral, não apenas o patrimônio construído, mas também o patrimônio imaterial. Hoje em dia se fala do patrimônio além da pedra e do cal também, né? As práticas sociais de uma comunidade também fazem parte, né? Saber fazer, a língua, exato. Comportamento, festas, hábitos, né? Festas, né? Porque, isso. Na verdade, essa noção, ela vem da década de 60, essas alterações na noção de patrimônio que inseriram os bens, qualquer bem representativo de uma cultura ou sociedade. Então, materiais ou imateriais. Sim, então, desde obras de arte, obras de arquitetura, a própria paisagem, né? Outra questão, espaços assim, naturais, né? Enfim. Nós temos em Passo Fundo essa Avenida Brasil que é maravilhosa e é só nossa, porque não tem outra cidade que tem essa organização urbana, e que a gente tem que entender a preservação desses canteiros e desse espaço físico como o espaço formado pelas tropas. Claro. Então não é um edifício, não é exatamente um lugar, mas é uma via, uma é uma paisagem disso, e há toda uma memória e uma identidade que as pessoas têm com esses lugares. As experiências significativas que elas têm aí, né? Mas eu acho que a ideia de patrimônio varia, se distende muito, né? Hoje ela é muito ampla, né? Muito ampla, se fala até em patrimônio genético. Eu não sei, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que um dos problemas que nós temos também é a questão de quem é o dono do pedaço. Afinal de contas, patrimônio é a responsabilidade de quem? É da cultura, é da arquitetura, é da história, é da engenharia, do direito. Eu acho que patrimônio histórico, patrimônio cultural, ele é um tema que interessa a todas as áreas do conhecimento, né? Sim, tanto que nós temos aqui um historiador, um arquiteto, e poderia ter um sociólogo, poderia ter um psicólogo, poderia ter um médico, poderia ter... né? Eu acho que, enfim, a responsabilidade da preservação me parece ser do poder público, mas é sempre complicado aí a relação entre ação política e tombamento, né? Porque, enfim, eu estudei um pouco as justificativas para tombamento desses patrimônios históricos e sempre tem, né, a memória de um determinado grupo que me parece que se torna mais amplo nos tombamentos, não que, né, esteja criticando o uso do patrimônio. O uso do patrimônio, para exato. E a relação para fins políticos, muitas vezes. E pensar a memória de quem está sendo preservada. Essas questões são complexas. Isso né, desde o Brasil, isso acontece no Brasil, né? Uma primeira etapa que só se preservou bens coloniais. Sim, então, exato. se perdeu tudo que era produzido no século XIX, várias cidades se preservou, Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Salvador e tal. E se perdeu nesse período todo o século XIX, que era parte do desenvolvimento, que existia uma identidade com esse patrimônio. Hoje, a gente tem tentado, na parte do inventário, em Passo Fundo, a gente tentou envolver todos os períodos de uma igual forma, e inclusive sofremos até eu cheguei a receber ligações em casa por estar indicando o Cassino da Maroca ao tombamento. Claro, que é um prédio porque era um representante, ser, né? sei lá, disso, daquilo. Na verdade, era um representante de uma época feito por um dos principais arquitetos da cidade e digo mais, o único que restou do estilo, porque aqui na frente o Círculo Operário foi demolido e vários outros foram demolidos. Sim. E daquele período, daquela época, sobrou só aquele edifício. Então, dentro de uma configuração toda, você está falando, né? Às vezes... Não só valor arquitetônico, eu acho que aquela memória é interessantíssima de preservar ali, né? As experiências sociais. E graças a Deus, eu acho que parece que vai ser preservado. O que é que tem tombado o patrimônio em Passo Fundo? Nós temos, acho que são 12 bens que eram tombados de forma, antes do inventário, que foram feitos por decreto. Aí depois foram tombados mais 30 e poucos com tombamento provisório. Então tem uma questão legal que a prefeitura está revisando agora. Tem aqueles prédios que são indicados também, né? Que são indicados e tal, né? Mas é que, na verdade, assim, não adianta só tombar, nós tínhamos que ter uma ação... Eu vejo a ação acontecer, mas eu vejo muito lenta. Nós tínhamos que ter uma ação mais... eu acho que as ações como o nosso encontro vai... Né? Já é um fomentador, mas aí tinha que ter muito mais coisa ao mesmo tempo, por as pessoas entenderem, né? Está sendo 100 anos do museu, tinha que isso estar mais na rua, mais com o povo. As pessoas têm que ser sentidonas desse espaço. Em outras palavras, educação patrimonial. Educação patrimonial. Não, eu sou um defensor de que eu acho que tinha que ser estimulado as escolas trabalharem, né? Ali não só as áreas de história, enfim. Todas as áreas. Todas as áreas, né? Matemática, ciências naturais. Porque quando inauguramos a Brizoleta, nós trabalhamos no projeto da restauração da escolinha, que ela é rural. Sim. E quando a gente fez a proposta do restauro, tínhamos que fazer uma proposta de uso para o espaço. E aí nós propusemos que se fizesse um programa com as escolas municipais, particulares, enfim, todas que quisessem,
de fazer um tour pela cidade, acabar lá na Bezoleta, que é uma área rural, para as crianças inclusive conhecerem o município, porque ficam muito só na cidade. E o patrimônio não é só o que está aqui, é a Capela de São Miguel que está em Pulador, é o marco, é o espaço da batalha, e chegassem lá e usassem aquele espaço, né, para entender também o que foi esse momento da história das escolas rurais, de que as pessoas também moravam na roça e também estudavam lá. Então tem que ter esses programas, não adianta só as ações físicas, só tombar, né? E se a comunidade não se identificar com esse patrimônio, vai acabar os casos, que muitas vezes ficam em Passo Fundo, né? E a gente fala aqui só do patrimônio histórico arquitetônico, mas eu tenho acompanhado nos jornais a questão do Rio, Passo Fundo, né? Não, é todo o patrimônio natural, se você vê calçada, se você vê lixo. Eu saio segunda de manhã, às vezes caminhar na avenida, assim, a pessoa usa aquele espaço no fim de semana e ela mesma suja o espaço que ela mesma usa, quer dizer... São coisas um pouco incoerentes, eu acho que está faltando um pouquinho de amor pela cidade. Né? Exatamente. Eu acho que a educação proporcionaria essas experiências de identificação, né, das pessoas com os espaços. E como equacionar a preservação do patrimônio histórico e as novas necessidades que a sociedade apresenta, né? Podemos falar da necessidade do próprio decorrente do próprio crescimento econômico, né, das novas políticas, enfim. Como equacionar isso? Ou seja, preservar, mas ao mesmo tempo não parar no tempo. Isso chama-se planejamento urbano. Tem que se planejar bem. Você cria novas áreas de expansão na cidade. Se você for ver a Europa inteira, o pessoal fala que quem preserva não desenvolve. Eu digo assim, é só olhar para a Europa. Por acaso a Europa está subdesenvolvida. Não está. A Alemanha é um dos países que mais preserva e restaura. E o interessante é assim, não é só preservar o edifício estático. Tem alguns bens, claro, que a gente não pode alterar muito as suas configurações. Mas é praxe na Europa e outros países que têm um volume grande fazer o chamado retrofit, em que ele altera de forma livre, pega uma casa que nem você falou, que não é tombada, e faz um projeto contemporâneo e cria um espaço completamente diferente e único, porque ele está preservando algo que não existe, que é único, e fazendo um projeto novo dentro dele. Então, o novo e o antigo... O espaço desse patrimônio não é um espaço morto, né? Não, não pode explorar ser, a historicidade desses espaços, né? Enfim, a gente fala que tombar pode não ser muito proveitoso para a cidade economicamente, mas enfim, acho que até tinha um artigo que eu li da professora Ana Paula que fala sobre a poluição visual da cidade, né? Então, tem edifícios antigos aí que tem esses layouts horríveis, né? Estão aí... Pinturas horríveis, descaracteriza muito, torna feia a cidade, né? Um aspecto plástico feio. A cidade fica feia, ela fica uma cidade sem identidade, você não... anda por 2, 3 quadras e a única coisa que você vê é outdoor. Se fechou uma loja, abriu outra, você não consegue ter uma relação afetiva, espacial. E as pinturas, né? As cores das tintas horríveis também mesmo. Eu acho que se ela tem um aspecto plástico mais bonito, preservando esses prédios, você poderia até falar em turismo patrimonial na cidade. Uma coisa que Passo Fundo tem, eu vejo geograficamente, é um lugar bonito. É um lugar alto, tem a praça ali no centro, uma praça bonita, uma catedral interessante, com um entorno legal, só que no momento em que você começa só a verticalizar com edifícios de interesse do mercado imobiliário, que não tem características estéticas nenhuma, que são como construções feitas com baixo investimento para vender, a cidade vai perdendo essa... E não é um problema só daqui. E às vezes nem prédios verticais. Eu acho que um exemplo marcante disso é o Cine Teatro Pampa, né? De um dos maiores cinemas do estado, se tornou um estacionamento enorme, né? Quer dizer, aquilo lá foi crime, E aquele próprio prédio, um edifício modernista, com brises, temos 2 na cidade, Planalto e aquele, então são edifícios mais novos, mas que já se representam uma época finalizada na história da arquitetura, né, e da arte. Bem, estamos já encerrando praticamente esse momento, essa primeira discussão, então eu gostaria de fazer as suas considerações finais a respeito dessa questão patrimonial. Eu coloco assim como o Eduardo, né, a questão de educar as pessoas para o patrimônio. Em primeiro lugar seria isso, né, educar e deixar o patrimônio bonito, porque tudo que é bonito as pessoas gostam muito mais, né, bonito e acessível. Eu acho que nesse caminho a gente consegue construir uma cultura patrimonial na cidade, né, de valorizar os espaços públicos, valorizar os espaços tanto tombados como aqueles não tombados, as praças, as calçadas. Claro. Pois bem, estamos encerrando então essa primeira rodada de discussão a respeito do patrimônio histórico-cultural e, obviamente, outros momentos virão, né? E, possivelmente, num segundo momento, estaremos discutindo as políticas públicas em relação à questão patrimonial.